O que é o pano de cabeça? O que significa o pano de cabeça? As mulheres usam um pano enrolado na cabeça, protegendo o seu ori, protegendo os seus cabelos, e é chamado de turbante. Os homens usam aquela boininha chamada de filá. O que significa? Olha, além da proteção do ori, além de proteger a sua cabeça para que ninguém ponha a mão nela, além de tudo isso, tanto o turbante quanto o filá, ele funciona como um filtro de pensamentos. O que significa isso? Horas. Ninguém vibra amor 24 horas por dia. Ninguém vibra paz 24 horas por dia. Ninguém vibra positividade 24 horas por dia. Ninguém vibra. E por não vibrar esse amor, essa questão 24 horas por dia, quando nós vamos para o terreiro, a necessidade de fazer um preceito, a necessidade de buscar o equilíbrio é alta. E aonde se fazem o uso, aonde fazem os terreiros que fazem o uso do pano de cabeça, da cobertura de cabeça, da proteção do ori, eles usam também como filtro de pensamentos. A pessoa quando entra, ela já entra pensando no terreiro, pensando na paz. Mas em algum momento ela pode lembrar do problema dela lá fora. E aí funciona como um filtro. Vai filtrando os pensamentos, vai afastando os pensamentos que não são bons, trazendo ela para o equilíbrio energético dentro do terreiro. É isso que significa o pano de cabeça. O filá além de cobrir, proteger o ori, para ninguém pôr a mão, proteger o ori como proteção espiritual, além de canalizar também, além de filtrar os pensamentos, ele canaliza a energia do astral, a energia superior, direto para o nosso chakra coronal. O nosso chakra coronal. E o nosso chakra coronal entra alinhando o nosso eixo magnético, expelindo as energias que não são usadas, que não são boas, pelo chakra raiz. Pai Paulo, no nosso terreiro nós não usamos turbante, nós não usamos pano de cabeça. E aí? Então é falho? Não, não é falho. Não é. Agora, requer um pouco mais de concentração, requer um pouco mais de atenção nas suas atitudes e na sua vibração. O pano de cabeça, além de canalizar, além de proteger, é um filtro de pensamentos e te ajuda na sua conexão. É isso que é importante, você entender. Agora, se na sua casa não usa, não tem problema nenhum. Basta você buscar um pouco mais de preceito, um pouco mais de vibração, um pouco mais de conexão espiritual, para que você consiga filtrar as energias dos guias e poder usá-las em benefício vosso, do terreiro e dos consulentes que ali estão procurando. Bora lá! Número 4, fumo sagrado. O fumo. Muitas pessoas me questionam, falam assim, olha, eu não fumo, eu não sou fumante, então o guia não pode usar o fumo, não precisa usar o fumo. Então, o guia na realidade ele não fuma, né? Mas eu separei aqui alguns itens para nós podermos discutir item a item para você poder entender o fumo. Primeiro, em que momento o médium começa a usar esse elemento? Né? Em que momento? O médium que incorpora hoje, que ele incorporou hoje, ele não vai usar, porque ele não sabe ainda reconhecer as vibrações do seu guia. Então ele precisa abrir o seu pensamento, abrir o seu corpo e deixar as entidades filtrarem, vibrarem para o seu chakra, para o seu corpo, e filtrando essas energias, ele vai reconhecendo as energias. Isso é um processo dentro do mecanismo da incorporação. O conhecimento da energia do guia, o conhecimento das energias, da vibração. O fumo, na nossa casa, na nossa doutrina, só é liberado quando o médium já é pleno na sua incorporação. Ele já não tem mais dúvidas. Será que sou eu? Será que é o guia? Será que sou eu? Será que é o guia? Será que sou eu? Será que é o guia? Quando ele não tem mais essas dúvidas, ele já deixa fluir corretamente, aí sim, ele muda de grau, e quando ele muda de grau, pronto, é permitido usar o fumo. Agora, isso auxilia na conexão com o guia? Sim, porque muitos guias, quando eles estão trabalhando como elemento de trabalho,
Eles puxam, né? E usam a fumaça para manipular o ar. Usam a fumaça para manipular o ar, como se fosse um defumador individual. E esse defumador individual é usado individualmente mesmo, o guia com a pessoa. É obrigatório esse uso? O guia que já pode usar, é obrigatório usar? Não, não é obrigatório. No entanto, dentro de uma gira, ele precisa de elementos para poder ajudar nas consultas. O consulente, o próprio médium, o terreiro, a corrente, ele precisa de elementos. E aí sim, nós temos que entender o guia. Ele pode usar as próprias guias dele, ele pode usar pemba, que nem eu acabei de falar. Não é riscar o ponto, ele usar a pemba. A pemba é um instrumento de trabalho. Usar, dependendo da entidade, por exemplo, marinheiro usando um pedaço de rede, usando a boina, boiadeiro, o chicote, um pedaço de corda e assim por diante. São elementos de trabalho. Não é obrigatório. No entanto, o guia que faz uso, ele faz o uso como? Como defumador individual. Ele manipula o ar à sua volta. É isso que acontece. Tá, aí você pode me perguntar, e se eu não puder ou não gostar de cigarro, de charuto, de qualquer fumo? As minhas entidades deixarão de trabalhar comigo? Não, isso não acontece. As entidades sempre vão respeitar você. Só que eu faço uma pergunta para você. Você não gosta de cigarro? Ok, eu entendo isso. Mas o guia não fuma. Ele não traga. Ele usa como defumador individual. Ele puxa e assopra a fumaça. Guia entidade nenhuma traga. A Umbanda não faz apologia ao tabagismo. Agora, se você não gosta nem do cheiro do cigarro, aí fica difícil, porque o ambiente pode ter guias que funcionam. Aí você tem que buscar a sua concentração, ou seja, eu estou indo para o terreiro para ajudar os meus irmãos, para louvar Oxalá, louvar Olorum, louvar os guias. Eu tenho que também aprender a abdicar dos meus gostos pessoais. Eu não gosto de cigarro, mas eu estou ali para poder trabalhar. Gente, eu não sou fumante. Não gosto de cheiro de cigarro, não gosto de fumo, não gosto. No entanto, as entidades usam na minha casa e eu trabalho de boa, de boa. Agora, se eu saio do terreiro e tem alguém fumando do meu lado, me incomoda muito mesmo. Agora, os guias jamais deixarão você porque você não gosta de cigarro. Entenderam isso? Tá, e como é feito com médiuns menores de idade? Aí, de novo, a Umbanda não faz apologia ao tabagismo. Na realidade, eu recomendo que nem as crianças que trabalham como Cambone, dando velas, fornecendo os charutos, fósforos, cigarros para as entidades, que elas o acendam. Entrega na mão da entidade, é a entidade que acende. Ah, mas o meu caboclo vai ter que acender o charuto? Olha, cara, pensa comigo. Se o seu caboclo, ele quebra a demanda, se o seu caboclo, ele enfrenta vampiros, demônios, hordas demoníacas, será que ele não sabe acender um charuto? Não sabe acender um cigarro? Então, mesmo que o cargo Cambone seja também uma porta de entrada para as crianças dentro do terreiro, para elas não se sentirem largadas lá, levando vela, levando isso, né? Eu ainda gosto da porta de entrada para as crianças, eu prefiro que seja curimba. De cantar, tocar um instrumentinho, um chocalho, desde que não atrapalhe a curimba, a porta de entrada para mim é a curimba. Mas existem também os menores de idade que podem trabalhar como Cambone servindo as entidades, mas não usando o fumo. Isso é proibido. Agora, se o médium é menor de idade, 15, 16 anos, bom, para mim é menor de idade ainda. Por mais que fora do terreiro ele já fume, no meu terreiro ele é um menor de idade. E por ser menor de idade, eu, Paulo, não permito que as entidades façam uso do fumo, mesmo que já tenha grau. Eu não permito. Porque é uma conduta minha isso, é uma conduta minha. Se é menor de idade, não vai fazer uso do fumo.